Boa noite, queridos. Privilégio, grande oportunidade de voltar aqui depois de 7 ou 8 anos. Essa é a quarta vez que eu venho a Manaus. Eu me lembrava de outras duas anteriores e eu não me lembrava qual tinha sido a ocasião da minha terceira vinda para cá. Daí um irmão veio e mostrou uma foto que tirou comigo aqui nesse congresso Metanoia. Então eu estou tentando há 3 dias lembrar para onde eu vim e por que eu vim naquela ocasião. E ele então me lembrou. Então é uma alegria poder partilhar da palavra com vocês, reencontrar, embora já tenhamos passado 3 dias juntos, pastor Ian, pastor Wanderson, poder estar aqui com vocês, irmão Aquiles também tem sido muito cuidadoso comigo nos últimos dias, porque eu vim por ocasião do congresso da editora Pronobis, que aconteceu ali na Igreja Batista Constantinópolis, e a igreja aqui, Shekinah, também foi uma das parceiras ali do congresso, e em nome então da editora Pronobis, quero agradecer o investimento, a disposição, a participação de vocês, irmãos, aqui nessa conferência. Trago aqui essa gratidão em nome do pastor Judy Clay, que é o diretor da editora Pronobis. Eu tenho a responsabilidade, o desafio de partilhar com vocês a sequência da série de mensagens no livro de Atos, mais especificamente Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. E é muito gostoso poder voltar a Atos. Nós terminamos na nossa igreja a exposição do livro de Atos, depois de 59 mensagens, por 1 ano e meio, terminamos do ano passado. Então voltar a Atos é certamente uma alegria para mim, porque eu sou professor de Atos num seminário, que eu também trabalho, Seminário Bíblico Palavra da Vida, ali na cidade de Atibaia, bem como pastorei uma igreja, Primeira Igreja Batista, na cidade de Araras, onde então desenvolvemos essa série. E lá nós somos em 2 pastores, então nós também revezamos no púlpito. E interessantemente, eu não preguei o texto de Atos, capítulo 3, foi o pastor André Fabiano. Então eu poder voltar a Atos num texto que eu ainda não tinha pregado na ocasião de uma igreja, para mim é uma grande satisfação. Ainda mais um momento muito interessante aqui de Atos, e eu quero dar uma rápida contextualização antes de fazermos a leitura. Se você voltar para Atos, capítulo 2, verso 42 ao 47, uma das últimas mensagens aqui na igreja, você deve se lembrar que Lucas faz um pequeno resumo daquela que era a prática, daquele que era o comportamento e alguns dos propósitos daquela comunidade cristã que estava começando a surgir, quando então perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. De alguma forma, esse resumo que Lucas faz para nós sobre as práticas, sobre uma certa rotina daqueles primeiros crentes após a ressurreição de Cristo, serve como um modelo daquilo que Lucas narrará por meio de alguns episódios centrais entre o capítulo 3 e o final do capítulo 5, onde Lucas detalhará quais são alguns desses sinais, desses prodígios que os apóstolos faziam, e por que eles eram tão importantes ou determinantes para a simpatia do povo em relação a essa nova comunidade que surgia. No primeiro momento, esses cristãos, eles não estão à margem ou à parte do povo de Israel. Aqui o texto até fala que eles contavam com a simpatia do povo de Israel. Eles continuavam se reunindo no templo, porque eles não tinham ainda o hábito, que surge apenas décadas e décadas depois, de mais exclusivamente se reunirem nas casas, ou aquilo que veio a ser depois até um prédio que nós conhecemos como igreja. Então, nesse primeiro momento, esses crentes eles vão até o templo para observarem as rotinas de oração que o templo tinha, que o judeu normalmente tinha, que era tanto pela manhã quanto pela tarde, normalmente acompanhando os sacrifícios. Embora nós vemos aqui, e ao longo do livro de Atos, e todo o Novo Testamento, que em nenhum momento esses cristãos ofereceram sacrifícios a animais, porque eles entenderam a suficiência da obra de Cristo, a redenção que Jesus ofereceu ali na cruz, e que, portanto, a prática do sacrifício animal não fazia o menor sentido, tendo em vista que esses sacrifícios apontavam para Jesus.
E ao longo então do capítulo 3 ao capítulo 5, nós veremos alguns sinais miraculosos, alguns desses prodígios operados pelos apóstolos, com o propósito de autenticarem ou atestarem a verdade do Evangelho. De alguma forma, muito disso acaba orbitando, acontecendo ali em torno do templo, que era justamente o local onde havia o ajuntamento daqueles crentes. Então, de alguma forma, a história que nós leremos no capítulo 3 demonstra que Lucas avança na sua narrativa dizendo como e com quem esses sinais aconteciam e como esses sinais apontavam especificamente para Cristo Jesus. Ou seja, não é simplesmente cura pela cura, milagre pelo milagre, mas sinais e prodígios como mediadores da salvação em Jesus. Esse é um ponto importante para nós entendermos curas e milagres ao longo do Novo Testamento. E voltaremos em algum momento até a menção a alguns desses episódios na própria vida de Cristo Jesus. Então, tendo isso em vista, voltem comigo lá para Atos, agora avance um pouquinho, Atos capítulo 3, eu quero ler do versículo 1 ao versículo 10. Atos capítulo 3, versículo 1 ao 10. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: "Olhe para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande." E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. É interessante que essa narrativa contém alguns dos termos usados justamente em Atos 2, 42 a 47, como, por exemplo, o ambiente do templo, a prática das orações, os sinais e prodígios, bem como o louvor a Deus. É interessante que esses 4 elementos aqui, o templo, a oração, o milagre, o prodígio, o sinal e o louvor, se demonstrarão, então, nessas próximas narrativas, como a conexão ou detalhamento dessa prática normal da igreja. Como é que o evangelho ele está se espalhando ou se expandindo daquela pequenina comunidade, de não muito mais do que 120 discípulos, até aquilo que nós teremos no final do livro de Atos, gente já na cidade de Jerusalém, Judéia e Samaria, até confins da terra, como Atos termina. Então, de alguma forma, Lucas tem o propósito de demonstrar para nós como o evangelho avançou ao longo do livro de Atos. E o primeiríssimo desses episódios se dá ali no capítulo 3 como um sinal, um milagre, uma cura de um homem coxo de nascença. Interessante que a sequência da narrativa fala que no versículo 8, e dando um salto ficou em pé, porque os seus pés e tornozelos se firmaram. Um homem coxo, ele é um homem, como a própria história nesse momento relata para nós, que ele não tinha firmeza nos seus pés e tornozelos. Talvez porque fossem tortos, ou ele não tivesse firmeza nos seus ossos, e por ser um homem de nascença, ele nunca tinha ficado em pé desde o seu nascimento. A sequência de Atos, capítulo 3 e capítulo 4, nos dirá que esse homem já tem mais de 40 anos de idade. Então não é alguém simplesmente que não ficou em pé pelos últimos 10 anos, que sabia o que era andar, correr, pular, saltar, mas que em algum momento teve uma doença, um acidente e perdeu sua mobilidade. Não, ele nunca se moveu por si mesmo. Interessante que a expressão que Lucas usa, traduzida aqui por coxo de nascença, é literalmente desde o ventre materno. Ele é coxo desde o ventre de sua mãe. É interessante que a cultura grega antiga, por exemplo,
por meio de Hipócrates, que é tido como um dos precursores da medicina, como nós a conhecemos, dizia que um homem que era coxo de nascença, ele era completamente desesperançoso, porque era simplesmente impossível a medicina reverter o seu quadro. Galeno, também um escritor da medicina, num dos seus livros, falando sobre as funções das diversas partes do corpo, disse que um homem que nascia coxo, nem Asclépio, o deus da cura na cultura grega antiga, gastava dos seus esforços ou poder para reverter a sua condição, porque Asclépio, o deus da cura ali para os gregos, decidia fazer dentre as muitas coisas possíveis no corpo, algumas que eram das mais importantes. Ou seja, na cultura grega antiga, dentro da qual, inclusive, o livro de Atos é narrado na medida que avança de Jerusalém para os confins da terra, e se nós nos lembrarmos, Lucas escreve para Teófilo, que não é um judeu, que está dentro da cultura greco-romana e que parte, então, muito dessa própria mitologia grega antiga. Ou seja, o estado desse homem é simplesmente irreversível. A medicina não é capaz de dar um jeito. O Deus da cura da cultura grega não é capaz de dar um jeito. Na cultura hebraica, na cultura judaica, por exemplo, num texto, num livro paralelo, a própria Bíblia, no período do Antigo Testamento, vai dizer que homens ou pessoas que eram coxas de nascença eram consideradas como meia pessoas, pessoas pela metade. E era até difícil imaginar como seria no momento da ressurreição, na reunião do corpo com a alma, como se daria a ressurreição de alguém que era tido pela sociedade como meia pessoa. Era algo desanimador, completamente desesperançoso, era motivo de riso, era motivo de deboche. Se você se lembrar, por exemplo, de João, capítulo 9, que fala sobre um homem cego de nascença, e essa expressão de nascença dizia que ele vinha desde muito antes da sua própria consciência, das limitações que tinha, e os discípulos perguntam: Senhor, quem foi que pecou para que ele fosse cego de nascença? Então, a mentalidade judaica, nesse período, olhava para doenças de nascença como fruto de vergonha, fruto de desesperança, fruto de pecado. Ou seja, completamente irreversível, completamente desprezível. Por isso que esse homem, ele era levado por pessoas, deixado na porta do templo com o propósito de receber algum tipo de ajuda. Porque ele custava para sua família e ele não era capaz de produzir, em termos de trabalho, ter algum tipo de ganho para ajudar nos seus gastos. Ele depende, de alguma forma, da generosidade de pessoas. É interessante que desde o livro de Levítico, passando por Deuteronômio e pelo próprio costume judaico nesse período aqui, havia a responsabilidade dos judeus em cuidarem de algumas pessoas. Por exemplo, o estrangeiro, o órfão, a viúva, ou pessoas que eram descapacitadas. Tinham algum tipo de doença que as inviabilizava no trabalho. Normalmente ia para o templo pessoas piedosas. E o judaísmo antigo, nesse período, dizia que as esmolas dadas a esse tipo de pessoa, de alguma forma trazia mérito para quem ofertasse. Trazia algum tipo de benefício, algum tipo de crédito para quem oferecesse essa ajuda, no caso aqui, a esse homem coxo de nascença. Ele está no lugar certo, ele está numa circunstância ideal, inclusive para ajudar que judeus fossem piedosos diante de Deus. Lembra, e nós chegaremos, você já deve ter lido, né? Em algum momento vocês chegarão na série, eu digo que chegaremos, e eu nem estarei aqui, né? Em Atos 10. Em algum momento vocês chegarão em Atos capítulo 10, que fala de um homem chamado Cornélio, que era piedoso, justo diante de Deus, e ele era generoso nas suas ofertas, muito provavelmente doando a pessoas desse tipo, que não podiam se sustentar.
Quer ganhar méritos diante de Deus? Quer de alguma forma demonstrar para a sociedade judaica antiga que você é piedoso? Oferte para pessoas que são, de alguma forma, incapazes de trabalhar como esse homem coxo de nascença. É interessante também um detalhe aqui na narrativa de Lucas, falando que esse homem, ele estava fora do templo. Antes de Pedro e João adentrarem no templo, eles se deparam com esse homem. Tem dois detalhes aqui interessantes para nós. Desde o livro de Levíticos, Deus prenuncia, mais especificamente do sacerdote, mas nós podemos entender até como uma extensão a todo o restante do povo, de que pessoas que fossem defeituosas ou apresentassem, essa era justamente a terminologia que o Antigo Testamento utilizava, como coxo de nascença ou cego, não poderia adentrar no templo. O que faz com que esse homem justamente esteja fora do templo. Ele não é cerimonialmente puro o suficiente para entrar no templo. Muito provavelmente, esse detalhe de fora do templo serve ao propósito de, na narrativa de Lucas, no livro de Atos, dizer que toda aquela religião centrada no templo, onde pessoas se encontram a Deus no templo, o sacrifício é oferecido no templo, a oração acontece no templo, algo começa a acontecer fora do templo. Até para Lucas demonstrar que mesmo naquele judaísmo antigo, que começa a se tornar cada vez mais distinto do cristianismo, o templo, embora possa ser um lugar de reunião, o templo não é determinante para a religião. Ou esse novo relacionamento que surge com Deus, no caso os cristãos. Se você voltar um pouquinho mais, nos evangelhos, você deve se lembrar que Jesus disse, quando ele está passando com seus discípulos pelo templo, que do mesmo jeito que num momento ele poria abaixo, em 3 dias ele o reconstruiria. Os discípulos acreditam que ele estivesse falando sobre o templo físico, mas na verdade Jesus estava falando sobre si mesmo, o seu corpo. O que é que Jesus está dizendo? A adoração, o encontro, a celebração, o sacrifício, as orações e as ofertas não estarão mais reclusas ou centralizadas neste prédio. Lembra do encontro de Jesus com a mulher samaritana? O meu povo diz que para eu me encontrar com Deus, eu tenho que subir até o monte. O seu povo diz que para eu me encontrar com Deus, eu preciso ir para o templo. E você? O que é que você diz? Lembra que Jesus fala? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, não é mais centrado no templo. Então é interessante que o primeiro desses sinais, o primeiro desses milagres em Atos acontece justamente fora do templo. É como se Lucas estivesse narrando para nós que de fato agora está surgindo alguma coisa que é distinta o suficiente do judaísmo, que centrava toda a sua religião, toda a sua adoração, todo o seu sacrifício e celebração no templo. Não, agora estamos centrados num nome. Estamos centrados numa pessoa, não num lugar. Se você continuar aí a narrativa, que fala sobre essas esmolas, quando, de alguma forma, Pedro e João se encontram com aquele homem, e ele esperava receber alguma esmola, olhe para o versículo 3, quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olhe para nós. Fique imaginando. O normal é judeus entrando no templo, demonstrando a sua piedade, dando esmola para quem pede. Viram esses dois para ele e dizem, olhem para nós. O que é o natural deste homem coxo? O que é que ele esperaria naturalmente ou normalmente daqueles dois? A esmola. Mas surpreendentemente, Pedro e João frustram. Pedro frustra a expectativa daquele homem. Talvez eu consiga até imaginar o que seria natural. Quando Pedro e João dizem, olhe para nós, o homem já olha estendendo a mão, com o propósito de receber. E em contrapartida, Pedro diz, não possuo nem prata, nem ouro. Fique imaginando a frustração desse homem. O único motivo porque o levam até a porta do templo é para pedir dinheiro. Ele precisa se sustentar. Alguém para dentre os muitos que entram e saem daquele templo, e se você já teve oportunidade até
de passar na frente de algumas igrejas católicas. Já viu que, normalmente, na frente dessas igrejas, tem sempre alguém pedindo dinheiro? Justamente com o propósito de tentar conquistar a atenção de alguém que é religioso. Isso é normal. Aquilo que ele tanto buscava, ele escuta um não. Não possuo nem prata nem ouro. É interessante que na sequência da narrativa, do capítulo 2 para o capítulo 3, nós vemos lá no 2, que nós lemos do 42 ao 47, que Lucas diz para nós que os apóstolos também dedicavam os seus recursos, os seus bens, com o propósito da provisão da comunidade. Então, ao longo do livro de Atos, os apóstolos são retratados como pessoas que não são ricas, que não têm dinheiro abundante, sequer eventualmente para dar uma esmola, porque eles próprios dependiam do sustento que vinha de outras pessoas. Mas Lucas deixa claro que o único interesse que esse homem coxo tem em Pedro e João é no dinheiro deles. E Pedro diz, não possuo nem prata nem ouro. Fica imaginando se esse homem tivesse alguma outra doença ou incapacidade que não a impossibilidade de andar, talvez ele viraria as costas e simplesmente iria embora, porque se vocês não têm aquilo que eu quero, sequer vou gastar meu tempo com vocês. Mas ele sequer pode sair do lugar que ele está, porque ele é coxo. Ele tem que continuar ali. Aí vem uma daquelas adversativas, um daqueles contrastes impressionantes que acontecem ao longo da Bíblia. Não possuo nem prata nem ouro, mas... Se fosse hoje, já chegaria. Pode mandar um Pix. Eu aceito Pix. Já viu isso? Eu já vi várias vezes. A pessoa vem pedir ajuda. Não tenho nada aqui. Não, mas eu aceito Pix. Já vem lá com o QR Code. Eu aceito cartão. Talvez se esse homem tivesse hoje, ele esperaria. Não tenho ouro nem prata, mas eu posso te mandar um Pix. Mas Pedro diz, mas, por outro lado, em contrapartida, deixa eu te apresentar uma outra realidade que não é aquela que você está buscando, mas é a única que eu tenho para te oferecer. Mas, o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. O que eu tenho, eu te dou. Pelo nome, em nome, no poder do nome de Cristo Jesus, eu te digo, levante-se e ande. Eu preciso fazer uma pausa aqui, porque nós evangélicos fomos, ao longo do tempo, de alguma forma trazendo a palavra ao termo Jesus, um significado que não é aquele que normalmente a Bíblia nos fala sobre o nome de Jesus. Já viu que nós estamos acostumados a terminar nossas orações em nome de Jesus? Em algumas tradições, um pouco mais avivadas, pessoas usam a expressão, está amarrado em nome de Jesus. Já deve ter ouvido isso. Como se, usando o nome, a palavra Jesus, outorgasse legitimidade, autoridade, ou fosse como uma palavra-chave. Lembra daquelas que a gente aprende até no colégio, né? Abracadabra. A palavra mágica que destranca alguma coisa. Não, isso não é o nome de Jesus. Não é a palavra Jesus que traz alguma coisa. Por isso que por diversas vezes, vocês continuarão na sequência das mensagens aí, do versículo 11 em diante, por diversas vezes, Pedro, João, tanto quanto Paulo lá na frente, usarão a expressão em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque no contexto judaico antigo, um nome não é simplesmente algo pelo que alguém é identificado. Mas nomes têm significado. Nomes representam características, atribuições ou habilidades daquele que tem esse nome. Deixa eu citar, por exemplo, um que está intimamente ligado à minha própria família. Lembra do que significa Jacó? Usurpador? Sabia que Jacó é a versão hebraica para Yaakov no grego, que é traduzida por Tiago? Então, o nome Tiago, tem algum Tiago aqui?
O nome Tiago é a versão grega ou latina também de Jacó, usurpador. Mesmo sabendo disso, eu coloquei o nome no meu segundo filho de Tiago. Parece que tem tudo a ver, né? Segundo filho, Tiago, vai puxar o pé do primeiro. Eu sabia que Jacó era a versão hebraica de Yaakov. É um hebraísmo que traduzido para o grego é Tiago. E mesmo assim eu coloquei o nome no meu filho, de Tiago. Ele é um usurpador? Não. Ele está agarrado no calcanhar do irmão? Não, não está. Está tentando trapacear o irmão? Não, não está. Está tentando trapacear os pais? Não, não está. Porque para nós um nome é só nome, é aquilo pelo que chamamos alguém, mas o judeu não é assim. O judeu atribui a um nome um significado de alguma capacidade, de alguma habilidade, de alguma característica, alguma virtude. Então, é aquilo que o nome representa, ou aquilo que o nome media. E por que eu estou falando isso? Porque não adianta você terminar uma oração em nome de Jesus, achando que por terminá-la em nome de Jesus, aquela oração tem a ver com Jesus. Porque se ela não representa a vontade, a santidade, a justiça, a bondade de Jesus, não é terminando a sua oração em nome de Jesus que fará com que Jesus a atenda, não. Porque no contexto judaico antigo, o nome também simbolizava na mediação, ou seja, em nome do rei. Lembra dos arautos, dos mensageiros em nome do rei, que falavam em nome do rei? Não era autoridade própria, não era vontade própria, o conteúdo próprio. Eles falavam em nome do rei. Então, quando Pedro diz em nome de Jesus, é no poder de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, da sua pessoa, da sua obra. Apontando justamente para quem Jesus é. Queridos, quando a gente entende isso, eu diria para vocês que nós deveríamos ter um pouquinho mais de pudor, inclusive quando oramos em nome de Jesus. Porque não necessariamente tudo aquilo que pedimos tem a ver com Jesus. Quando oramos em nome de Jesus, estamos emprestando o nome, a autoridade, o consentimento, a aprovação de Jesus para dizer para Deus que tudo aquilo que estamos pedindo representa a vontade de Jesus. Pergunta, tudo aquilo pelo que pedimos ou oramos, representa de fato Jesus? Será que representa? Será que conta com o consentimento e a aprovação dele? Porque não é simplesmente o nome. É a pessoa. Quem ele é. O que ele faz. Ou o que ele significa. Então, quando Pedro diz, isso lhe dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levante-se e ande, é como se Pedro estivesse apresentando Jesus para esse homem. Como se ele estivesse levando esse homem até Jesus. E dizendo para Jesus, isso aqui é contigo. Isso aqui tem a ver contigo. E como se ele estivesse dizendo para esse homem, essa não é uma questão minha, essa é uma questão de Jesus. Se você seguir depois na leitura do versículo 11 em diante, você perceberá que quando os sacerdotes, as autoridades religiosas ali do templo, começam a inquirir, questionar, acusar Pedro e João de blasfêmia, na verdade, Pedro e João dizem que o que eles fizeram com aquele homem não foi simplesmente um milagre, mas foi a apresentação do Evangelho. Esse é meu ponto aqui. Quando Pedro diz, o que eu tenho te dou, e ele fala em nome de Jesus, levante-se e ande, ele não está simplesmente performando uma cura. Ele está apontando para uma pessoa em quem, dos problemas físicos aos problemas da alma, tudo pode ser resolvido. Nas próximas mensagens vocês verão exatamente isso. Lucas nos dá um resuminho do que aconteceu. A sequência da história, pela narrativa do próprio João e Pedro, eles dirão que eles pregaram o evangelho para aquele homem. Então a fé que aquele homem teve não foi simplesmente numa cura física, mas antes de tudo, numa pessoa que pode oferecer cura física.
pegando na mão direita daquele homem, ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé, começou a andar, entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas. A reação desse homem foi louvar a Deus. Eu preciso lidar até um pouquinho para vocês entenderem o meu ponto aqui, que não foi simplesmente uma cura física, mas uma conversão. É que normalmente os usos que Lucas faz desse termo, louvar a Deus, do seu evangelho ao livro de Atos, essa expressão louvar a Deus, ela está intimamente ligada com o evangelho. Por exemplo, quando os anjos, aquela multidão de anjos, em Lucas capítulo 2, verso 13, anuncia que naquela noite nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, aparece essa multidão de anjos louvando a Deus. Por quem? Por Cristo. Pelo nascimento do Redentor. Ou aqueles pastores que entenderam o Evangelho pela anunciação daquele anjo, naquela noite, voltam para suas casas glorificando e louvando a Deus por Jesus. Não é simplesmente por uma visão, não. É louvando a Deus por Jesus. Quando Jesus cura um cego, em Atos capítulo 18, e muitas pessoas creem, eles glorificaram a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus por Jesus. Ou seja, esse é um termo na teologia de Lucas, ele aparecerá algumas vezes ainda em Atos. É um termo intimamente ligado ao reconhecimento, à bendição, ao louvor a Deus pela obra redentora de Cristo. Não é simplesmente por um milagre físico. É verdade, aquele homem, pela primeiríssima vez em mais de 40 anos, está ficando em pé sozinho, mas ele louva a Deus pela obra de Cristo em sua vida, por aquilo que o nome de Jesus trouxe a ele. Quando todo o povo reconhece que de fato ele era aquele que pedia esmolas, o povo fica admirado e espantado. De novo, esses dois termos, na teologia de Lucas, seja no Evangelho ou no livro de Atos, significam estarrecimento tal diante de uma obra completamente incomum, que a reação mais natural deles é simplesmente dizer: extraordinário, isso não é normal. Alguém atuou aqui de uma forma tão incomum que ninguém seria capaz de fazer isso. O judeu achava que o coxo era meia pessoa, não era uma pessoa inteira. A cultura grega dizia que nem o Deus da cura era capaz de reverter a situação, mas estamos diante de alguém que pode reverter situações, pode mudar histórias e vidas, e esse alguém é Cristo Jesus. Quando o povo vê isso, aquele povo que os discípulos estão contando com a simpatia, e do meio do povo Deus está acrescentando gente à igreja, se depara com uma realidade que testemunha o poder de Cristo Jesus. Queridos, diante desse episódio, eu tenho algumas considerações aqui com vocês. A primeira delas a respeito do milagre, do que significa milagre. E em que medida ele está intimamente ligado à pessoa de Jesus. Isaías capítulo 53, verso 4, diz que certamente o servo do Senhor, que é Cristo Jesus, o capítulo mais citado do Antigo Testamento no Novo, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mateus, quando narra diversos episódios de cura de Jesus, de exorcismos e de perdão de pecados, por exemplo, em Mateus capítulo 8 diz: ao cair da tarde trouxeram a Jesus muitos endemoninhados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. O Novo Testamento relata, dos evangelhos ao livro de Atos, várias curas para ressaltar a messianidade de Cristo Jesus. Não é simplesmente para inverter uma doença, mas antes de tudo apresentar uma pessoa.
Por que é que existem milagres no Novo Testamento? Não é simplesmente para melhorar a saúde física de alguém, embora isso fosse muito bom. Era, antes de tudo, para apontar para aquele que o povo aguardava há 800 anos antes, quando Isaías disse que ele tomaria sobre si nossas dores e enfermidades. Enfim, ele chegou. O que é que acontece no livro de Atos? Esse Messias já veio. Não estamos esperando mais ninguém. Não estamos mais em busca de ninguém. O Messias já chegou. Aquele que nos redimirá, aquele que nos salvará, aquele que perdoará os nossos pecados, porque ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Então, milagres estão intimamente ligados ao Messias, intimamente ligados a Cristo Jesus. Mateus capítulo 9, Lucas capítulo 8, falam que Jesus ia de comunidade em comunidade, aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino, perdoando pecados e realizando curas e milagres. Porque os milagres, de alguma forma, autenticavam a mensagem do evangelho, o evangelho do reino. Era a demonstração de que o poder de Deus chegou até o seu povo e os poderes das trevas, as limitações físicas, não resistiam ao Deus Criador. Jesus é aquele que traz o poder do Deus Criador a todas as pessoas, aquelas inclusive em que médicos não eram capazes de curar, os deuses gregos não eram capazes de reverter. O Messias chegou, é nele que devemos crer. João capítulo 20, versículo 30 e 31, João diz: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Mesmo termo usado lá em Atos, sinais, prodígios, e são sinônimos de milagres. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Por que é que milagres eram feitos no tempo de Jesus? Por que é que milagres foram feitos no livro de Atos? Não é simplesmente para melhorar a saúde de alguém, mas antes de tudo é para que pessoas crescem em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E de novo, nesse ponto da história de Atos, esse episódio é extremamente importante. Porque até o início de Atos capítulo 2, você tem uma comunidade de pessoas que já caminharam com Jesus ao longo dos evangelhos. Você tem em Atos capítulo 2 a pregação de Pedro em Pentecostes, mas foram pessoas que foram salvos por Jesus e voltaram para suas casas. Agora o evangelho começa a chegar a diversas realidades, em diversos contextos, nas mais variadas camadas da sociedade, das autoridades religiosas, como no capítulo 6, que Lucas vai nos dizer que muitos sacerdotes abraçaram a fé, até aqueles que eram marginalizados e eventualmente ridicularizados, explorados como os coxos. O evangelho chegou. Creiam em Jesus. Não é um milagre pelo milagre. É um milagre apontando para o Redentor. É por isso que há uma estreita relação, especialmente em Lucas, entre milagre e perdão de pecados. Se vocês lerem o versículo 11 em diante, vocês verão isso. Quando Pedro e João relatam um milagre e falam mais sobre Jesus, ele chama aquelas pessoas ao arrependimento. O que me dá muita tranquilidade em dizer que esse homem aqui não encontrou simplesmente uma cura física, senão a cura da sua alma, pela salvação em Cristo Jesus. Lembra quando Jesus disse para um paralítico: vendo a fé, seus pecados estão perdoados? As autoridades religiosas ficam enfurecidas. Quem é esse que tem autoridade para perdoar pecados? Só Deus perdoa pecados. Jesus diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem tanta autoridade para perdoar pecados quanto reverter doenças físicas, eu digo: teus pecados estão perdoados, levanta-te e anda. Normalmente milagres estão conectados com perdão de pecados. O que me dá muita tranquilidade pela sequência do verso 11 e entender que esse homem foi salvo por Jesus. De novo, milagres estão intimamente conectados com a salvação em Jesus. Não simplesmente a inversão da desgraça do corpo. O dom de cura é um daqueles mencionados no Novo Testamento, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12. Mas, interessantemente, o dom de curas apontava para um ofício apostólico. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 11 e 12, de que as credenciais do apostolado dele foram demonstradas no meio dos coríntios.
As minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. É interessante que normalmente no livro de Atos, quem opera milagres é apóstolo. Paulo vai dizer para nós que é prerrogativa do apostolado de alguém curas e milagres, sinais e prodígios, mesmo os termos usados por Lucas em Atos capítulo 2. O que nos dá a entender que essas curas operadas no livro de Atos eram a demonstração da continuidade da autoridade de Cristo Jesus por meio dos seus apóstolos. Aliás, Lucas falou isso no capítulo 1. Aquilo que Jesus começou a realizar e ele continuou fazendo no livro de Atos, só que agora pela mediação ou representação dos seus apóstolos. Então por que é que você tem essa cura aqui? Para dizer que o mesmo Jesus que pregando o evangelho curava pessoas e perdoava os seus pecados, os apóstolos agora, na sequência do ministério de Jesus, trazem cura a pessoas, pregando o evangelho, trazendo perdão de Jesus para elas. O que tranquilamente nos dá a entender que o dom de curas é circunstancial ao Novo Testamento, sobretudo pela mediação dos apóstolos. Não era arbitrariamente ou livremente distribuído a outras pessoas, como o dom de ensino, como misericórdia e tantos outros dons. Por isso que é interessante, à medida que o livro de Atos termina, você não tem muitos relatos, ou praticamente nenhum relato extra-apostólico de curas. Porque era a autenticação da verdade do Evangelho, pregado por Jesus, continuado por seus apóstolos. A segunda consideração que eu quero fazer aqui, caminhando para o fim, é que o maior problema do ser humano não é algo de ordem física ou material, mas a falta de Jesus. Repito, o maior problema do ser humano não é algo de ordem física ou material, mas a falta de Jesus. Eu não estou dizendo que fazer o bem, provendo recursos financeiros, materiais, auxiliando pessoas na necessidade, não seja importante ou necessário. Eu só estou dizendo que esse não é o maior problema do ser humano. O maior problema do ser humano não é de ordem material, não é de ordem física, é de ordem espiritual, é a sua falta de Jesus. Jesus, em Mateus capítulo 16, vai dizer: de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Lucas capítulo 12, quando Jesus fala de um homem que trabalha para ganhar dinheiro, para prover saúde, o melhor bem-estar para a sua vida e para tudo mais, ele diz no verso 10, mas Deus lhe disse: louco, essa noite pedirão a sua alma. Percebeu os dois textos aqui? A alma. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta ter muito dinheiro, que essa noite pedirão a sua alma, e o que é que você vai responder? Ou seja, nada de ordem natural é capaz de trazer um preenchimento e um significado que só Jesus pode trazer. Sabe por quê? Romanos capítulo 3. Todos pecaram, estão banidos, privados, destituídos da glória de Deus. É interessante que traduções mais antigas falavam: todos pecaram e são carentes da glória de Deus. Lembra? Carentes da glória de Deus. Sabe por quê? Porque o termo grego usado ali por Paulo, traduzido por banidos ou privados, significa aqueles que têm falta de algo e que, portanto, não podem alcançar esse algo, porque não os têm, não têm. Então, por mais recursos, por mais saúde, por mais status, títulos, ou seja lá o que for que alguém tenha, se a sua vida ainda não foi resolvida em Jesus, ele é carente de Deus, ele está banido de Deus. É por isso que Pedro disse para aquele homem: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, que é justamente Jesus. Sabe por quê? O próprio Pedro vai dizer lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 25, Jesus é o bispo e pastor das nossas almas. Jesus é aquele que pode satisfazer realidades e angústias que nem ouro nem prata, nem viagens mundo afora, nem publicações acadêmicas, nem posições de destaque numa empresa, nem uma família perfeita são capazes de suprir. Jesus é o bispo e pastor das nossas almas. O maior problema do ser humano não é algo de ordem física, de ordem material, mas é espiritual,
que é sua falta de Jesus. Por isso, terceiro desafio, o maior bem que nós temos é Jesus. Jesus é o nosso maior bem. Por isso que, especialmente na teologia de Paulo, ele usará uma expressão extremamente importante para entendermos quem nós somos em Cristo e quem Jesus é em nós. A expressão em Cristo. Em Cristo. Lembra quantas vezes Paulo usa essa expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo? Por exemplo, Romanos 8:1, agora pois já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo não posiciona a nossa glória, o nosso status, o bem das nossas vidas em qualquer coisa material, temporal ou passageira a que possamos atribuir significado e valor de vida. Ele vai atribuir o nosso significado, nosso valor, nossa importância, nosso propósito em Cristo. Por isso que Jesus é o nosso maior bem. Por isso, como mencionei aqui Efésios 1:3, já temos sido abençoados em Jesus, para nos dizer que não nos falta nada em Cristo. Ou seja, uma eventual privação financeira, um eventual problema de saúde irreversível, não traz a você falta de nada em termos da sua aceitação diante de Deus. Pode trazer falta de possibilidades de comprar ou fazer alguma coisa porque você não tem dinheiro para. Pode trazer limitações de saúde porque você não a tem. Mas nada que fica nesse mundo tira de você a plenitude de quem você é em Jesus. Porque Jesus é o seu maior bem. Por isso que Pedro, o mesmo Pedro, vai dizer em 2 Pedro capítulo 1, que pelo divino poder de Deus, nos têm sido doadas em Cristo todas as coisas que conduzem a uma vida piedosa. Se você está em Cristo, pode te faltar dinheiro, mas não te falta nada para uma vida piedosa. Se você está em Cristo, pode te faltar saúde, mas não te falta nada para uma vida piedosa. Se você está em Cristo, mesmo que você não se case ou não constitua uma família, isso não diminui seu significado e propósito em Cristo. Jesus é de fato o nosso maior bem. O que eu acho interessante é que quando pessoas não entendem o maior bem que elas têm, no caso cristãos, Jesus, elas têm até uma visão equivocada sobre o céu. Interessante como pessoas falam sobre o céu, até mesmo no contexto de igrejas. Almejamos, queremos ir para o céu, porque afinal de contas no céu não vai ter doença, não vai ter dificuldade, não é verdade? Não vai ter problema, não vai ter vizinho chato, não vai ter segunda-feira para voltar para o trabalho. E tem muita gente que anseia o céu, porque lá não vai ter pecado, não vai ter desgraça, não vai ter doença e não vai ter um monte de coisa ruim. Mas deixa eu dizer para você, o céu não vai ser bom porque não vai ter essas coisas. O céu vai ser maravilhoso porque vai ter Jesus. Existe alguém com quem nos encontraremos no céu, que é o pastor e bispo das nossas almas, que é tudo em todos, de quem toda a nossa existência depende, sem quem nada que tenhamos nesse mundo é capaz de calar os anseios da nossa vida. Lá nós nos depararemos com Jesus, o glorificaremos por todo sempre e nos satisfaremos com a presença dele. O céu é muito bom porque tem Jesus. Jesus é o nosso maior bem. Isso me leva ao quarto e último desafio. E aqui eu quero mencionar a tese número 62 das 95 teses de Martinho Lutero. Um homem que estava lidando com um sistema meritório de aceitação diante de Deus, de conquista ou construção da sua salvação. Se você já foi católico de verdade, não aqueles mais ou menos que vai só em batismo ou casamento, mas aqueles que viveram mesmo o catolicismo.
O católico, ele sabe que ele nunca está salvo. Ele não tem certeza da salvação dele. Porque ele não sabe se até aquele momento, se ele morrer ali, se ele adquiriu méritos ou créditos suficientes para merecer a salvação. É por isso que ele tem que fazer boas obras, é por isso que ele tem que participar da missa, é por isso que ele tem que fazer um mundo de coisa. Porque isso vai trazendo créditos ou méritos para ele. Por que existe purgatório? Por que existe missa do sétimo dia, o dia de finados? Porque quem ficou vivo aqui não sabe se quem morreu tinha crédito de ir para o céu. Então tem um estágio intermediário chamado purgatório, que ainda dá tempo. Então a turma daqui reza uma missa do sétimo dia, oferece uma oferta em nome de quem morreu, e por aí vai. E Lutero, ele cresce de alguma forma nesse contexto. Ele está em crise. Especialmente quando ele estuda o livro de Romanos, com o propósito de ensinar, na igreja que ele pastoreava, a igreja de Wittenberg, ali na Alemanha. E ele entende, então, que a justiça dele, a aceitação dele diante de Deus, não era adquirida por meio desses méritos, dessas boas obras. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, que no caso de Romanos, é especificamente Jesus. Então a justiça dele está em Cristo. Em Jesus, ele se tornava aceito diante de Deus. Ele então passa a lutar, combater toda aquela mentalidade católica meritória que você constrói a sua salvação. Ele escreve as suas 95 teses. E na 62, que para mim é o grande coração das 95 teses, ele diz o seguinte: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Não é sua história, não é sua hierarquia, não são os seus bens, as suas relíquias ou a sua estrutura. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Queridos, o tesouro da Igreja Batista Shekinah não é esse prédio, não é o seu hall de membros, nem a sua história de 34 anos. O maior tesouro dessa igreja é o Evangelho, é Jesus. Queridos, quando a gente não entende que o nosso maior bem, o nosso maior tesouro é o Evangelho, nós passamos a pregar qualquer coisa menos Jesus. Você reduz a sua religiosidade à frequência numa igreja, porque você acha que frequentando muito as atividades da igreja, Deus se torna mais favorável a você. Você passa a acreditar que ler mais a Bíblia vai te tornar mais aceito por Deus. De que se você orar muito, se sacrificar muito, Deus vai alguma coisa mais ou melhor a você. Pode esquecer tudo isso. Não há nada que Jesus tenha feito por você que não tenha sido suficiente para te tornar aceito diante de Deus. Jesus fez absolutamente tudo por nós e não deixou qualquer coisa que pudéssemos fazer para nos tornarmos aceitos diante de Deus. A obra de Cristo é completa e definitiva. Esse é o maior tesouro que nós temos. Jesus em nós. Pregue isso, viva isso e nada além disso. Não pregue espiritualidade para os seus filhos ou seus pais, de que seus filhos têm que fazer coisa certa, senão Deus vai ficar bravo com eles. Não, não, pregue Jesus. Aponte-os para a cruz. Diga que em Jesus eles são capazes de fazer algo certo. Diga que por meio de Jesus eles serão aceitos, não se eles fizerem tudo bem. Sabe por quê? Nenhum de nós é capaz de fazer o certo sempre. Mas nós não somos aceitos porque fazemos o certo sempre. Mas porque estamos na pessoa certa, que é Cristo Jesus. Ele é o nosso maior bem. Ele é o verdadeiro evangelho. Nele estão todas as riquezas do conhecimento e da sabedoria. Ensine seus filhos sobre Jesus, não simplesmente para serem perfeitos, mas por estarem na pessoa que é perfeita, Jesus. Não tem nada que arruína mais a verdade do evangelho do que o moralismo. Tentar fazer coisas boas para ganhar respeito ou méritos diante de Deus. Não. A sua aceitação se dá por meio de Jesus. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Jesus. Por isso, pregue o Evangelho e nada mais. Aponte para Jesus e nada mais. Não permita que pessoas pensem que vir na igreja as salvará.
que ler mais a Bíblia ou que orar mais fará com que Deus as abençoe mais. Toda a bênção que possamos ter da parte de Deus reside em Cristo Jesus. E Ele já está em nós, nós já estamos nele. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, Jesus. Vamos orar? Deus, obrigado porque já temos Jesus. Obrigado porque já o reconhecemos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele já satisfez as angústias da nossa alma, já nos preencheu com significado e propósito. Mas eu peço ao Senhor que nos ajude a nos contentarmos pura e simplesmente com Jesus. A não acharmos de que possamos fazer algo para merecer mais ou melhor da tua atuação a nosso favor. A tentarmos somar a Jesus nossos esforços, vontades, moralidade, seja lá o que for. Ajude-nos a nos contentarmos com Jesus. E Deus, eu peço ao Senhor, se há alguém aqui nessa noite que ainda não entendeu a suficiência de Jesus, que Ele é por nós o que não podemos ser, que Ele fez por nós o que não podemos fazer, e que Ele tem para nós o que não podemos ter por nós mesmos, que o Senhor venha ao encontro dessa pessoa. Traga perdão à sua alma, para que ela se encontre pessoalmente com Jesus. E Deus, faça com que a Igreja Batista Shekinah não tenha nada além de Jesus a oferecer, porque em Jesus estamos, nele existimos e nos movemos. Amém.